Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo tranquilo. E hoje, eu ia sair ali, não consegui, eu tava com um trânsito danado, resolvi voltar aqui, esperar um pouco e fazer esse vídeo aqui para vocês, né? Na verdade é um vídeo muito pedido sobre a hipótese de rima, né? Então tire as crianças da sala, que hoje a gente vai falar de matemática mais avançada, certo? Então quem não entender, me desculpa, mas aqui a matemática vai ser um pouco mais séria agora, né? Não é sobre a OBMAP esse vídeo. Tá bom, pessoal? Então, se você gostou, se você quer conhecer um pouco da curiosidade, mesmo que você não entenda, para você entender, mesmo que você não entenda, mas para entender, mesmo que você não entenda realmente todos os passos que eu vou falar aqui, mas que você perceba que existem coisas na matemática a serem estudadas aí. Então, deixa o like aí, se inscreve no canal, passa esse vídeo aqui para quem você conhece e ativa as notificações se você já é inscrito para você receber os vídeos, né, as notificações quando eu mandar o vídeo. Então, solta a vinheta aí, edição, vamos lá. Ok, pessoal, então eu vou tentar evitar o máximo de edição desse vídeo, exatamente para não ficar muito longo, né? Para ficar um vídeo mais fácil de fazer. Às vezes é muito difícil editar o vídeo, né? Então, às vezes demora muito para subir, etc. Então, vamos tentar ser o mais breve possível, né? Então, a hipótese de Riemann, né, é um dos problemas do milênio, né, do Clay Mathematical Institute, que é um instituto que dá prêmios para quem resolve problemas matemáticos, problemas super importantes, né? A hipótese de Riemann é um deles. Né, então, um prêmio de $1 milhão, né, então, com o dólar, o valor que está hoje, já dá um dinheiro bem razoável. Né? E esse problema tem a ver com zeros de uma função analítica. Né? Então, uma função analítica é uma função que tem derivada complexa, né? Aqui para a gente é analítica complexa, numa certa região do plano complexo. Né? A função zeta de Riemann é aquela sériezinha mais conhecida, a função zeta em parte do plano, ela é definida como uma série bonitinha, que é aquela série, né, zeta de S é o somatório de 1 sobre n elevado a s com n de 1 até infinito. Né? Então é a soma dos recíprocos de todas as s-ésmas potências. Né? Existe um teste de convergência de Dirichlet que diz que se essa série converge para S maior que 1, então ela converge para S real maior que 1, então ela converge para todo S complexo com parte real maior que 1. É fácil provar isso aí. Na verdade, tem a ver com o fato de raízes da unidade ter tamanho 1, ter módulo 1. Certo? Então, não entrar em detalhes aqui. Mas essa série é que traz muita confusão, principalmente muita gente da física, muita gente de outras áreas, que fica dizendo que se você pega 1 mais 2 mais 3 mais 4 até infinito, soma todos os naturais, isso aí dá menos 1 sobre 12, né? Então, na verdade, isso é uma grande confusão, isso na verdade é mais uma especulação. Porque a função zeta ela não está definida para o S igual a menos 1, né, que seria o caso desse S que é escolhido para 1 sobre n elevado a S, então se o S for menos 1, então sobe e fica n, né, para ficar essa soma dos n naturais. Né? Ela não está definida para o S igual a menos 1 nessa forma que eu falei para vocês, nessa forma de série. Né? Então, para calcular a função zeta no S igual a menos 1, você tem que usar uma ferramenta que chama de continuação analítica, que seria você conseguir criar uma função maior, que seja analítica num lugar maior do plano complexo, e que restrita essa região, né, que é exatamente uma região no plano, que restrita essa região, né, que é a parte real de S maior que 1, essa função seja exatamente a série que a gente quer. Então, na verdade, quando o S é menos 1, é a função zeta de Riemann, mas não é mais essa série. É uma função que satisfaz uma equação funcional que nem sempre a gente consegue, nesse caso, a gente não consegue dizer explicitamente quem é a função. Então, dizer que S igual a menos 1, 1 mais 2 mais 3 mais etc, isso aí dá menos 1 sobre 12, isso não existe, pessoal, certo? O zeta de menos 1 é, de fato, menos 1 sobre 12, mas não é mais essa série. Certo? Ele está numa parte do plano que não é mais, que a função não coincide, a função zeta não coincide com essa série. Ok? E o que é a hipótese de Riemann? A hipótese de Riemann tem a ver com os zeros dessa função. Primeiro, essa função só tem zero se ela não é mais essa série. Essa sériezinha somatória de 1 sobre n elevado a s, ela não tem zero se você for pensar em zeros do ponto de vista que a gente conhece mesmo, né? Um S tal que essa soma dê zero. Então, do ponto de vista da equação funcional, né, eu vou deixar o link aqui para vocês verem a equação funcional, etc. Do ponto de vista da equação funcional,
essa série, de fato, ela tem alguns zeros. Por exemplo, ela tem alguns zeros chamados zeros triviais, que são os números pares negativos, menos 2, menos 4, menos 6. Porque quando você olha a série dela, você vai ver que tem um seno de alguma coisa vezes π sobre 2. Então, quando você coloca números pares negativos, o seno de múltiplos de π é zero. E é mais ou menos essa a ideia dos zeros triviais. Só que, além disso, computacionalmente falando, você consegue ver que essa função tem outros zeros, né, que não são mais esses números pares negativos. E o que foi comprovado por Riemann, que foi o matemático que fez essa conjectura, acho que um dos poucos artigos dele, em 1859, ele fez a conjectura que todos os zeros dessa função zeta, que são infinitos, todos os zeros deveriam ter uma propriedade, tirando os zeros triviais, deveria ter uma propriedade muito interessante. A parte real deles deveria ser igual a 1 meio. Ou seja, parte real, né, seria o eixo x, né, do plano complexo. Então, parte real 1 meio significa que existe uma linha, né, que chama linha crítica, que é exatamente onde todos os zeros da função zeta tem que estar, né, em alturas diferentes, claro. Okay? Essa é a hipótese de Riemann. Esse problema é um problema em aberto até hoje, ninguém conseguiu resolver, como eu falei no começo do vídeo, vale $1 milhão. E muitos matemáticos acreditam que é verdade, né? Então, muitos matemáticos devotam muito tempo tentando provar isso. Existem livros de técnicas, né, onde o pessoal tenta provar isso. Alguns resultados existem, por exemplo, né, e existem alguns resultados que os zeros estão dentro de uma faixa crítica, né? Não é a linha, mas dentro de uma faixa. Tem um resultado mais de probabilidade que diz que mais de 41% dos zeros da função zeta, zeros não triviais, estão na linha crítica, né? Um resultado que é um resultado meio de medida, existe uma forma de você medir probabilidade de coisa infinita, é uma coisa que já é algo um pouco diferente, mas é simples de entender. Outras pessoas olham para o ponto de vista desse problema, do ponto de vista mais diofantino, do ponto de vista mais aritmético. Eles pegam, por exemplo, se a parte real é 1 meio, eles olham para a parte imaginária. E aí tem alguns resultados que mostram que, em alguns casos, essas partes imaginárias são bem distintas, né? Por exemplo, são números que a gente chama de algebricamente independentes, né? Linearmente independentes sobre Q, algebricamente independentes, né? Que tem a ver com transcendência, etc. Então, tem alguns resultados. Existem generalizações, né? Existe a chamada hipótese de Riemann generalizada, que tem a ver com funções L, de Dirichlet, caracteres de Dirichlet, então é outra coisa também, nada foi provado até agora sobre isso, certo? E existem muitas consequências da hipótese de Riemann, né? Existem teorias da conspiração sobre a hipótese de Riemann, por exemplo, existe a função π de x, que conta quantos primos tem entre 1 e x. Essa é uma função muito conhecida, muito importante, e existe uma forma assintótica de você entender como é que essa função cresce. Então, a ideia é que essa função, a quantidade de primos entre 1 e x deve crescer como x sobre log x. Esse é um teorema que foi provado já. Mas é um teorema que, quando você olha para a forma efetiva dele, ou seja, quando você escreve, ou seja, a função π de x, ela é x sobre log x mais um erro. E esse erro não é muito bom, existem outros erros que são que de fato são melhores. No caso, o erro significa que vai para zero mais rápido quando você divide pelo x sobre log x. E esse erro, né, como tem a ver com números primos, né, existe uma conexão muito forte da função zeta com os números primos. Existe uma fórmula do produto infinito de Euler, né, que diz que você consegue fazer um produto infinito, né, de 1 sobre 1 menos p elevado a menos s, e isso aí é exatamente a função zeta. É fácil de fazer isso aí, é basicamente a fórmula da PG. Certo? E aí, o que se sabe é que, se existisse uma prova da hipótese de Riemann, dependendo de como fosse a prova, se fosse uma prova muito explícita, você poderia encontrar uma forma simples ou rápida de detectar números primos. Se você faz isso, você consegue encontrar números primos maiores de uma forma muito rápida. E se você faz isso, você de certa forma quebraria um pouco o sistema RSA de criptografia, que é um sistema que é baseado em você pega dois primos gigantes, faz o produto e é o que a gente chama de chave pública no sistema criptográfico. Então, se você sabe encontrar primos de forma rápida, você consegue quebrar esse algoritmo, digamos assim, esse sistema criptográfico de forma rápida, entre aspas. Então, isso poderia ser uma coisa que
ia fazer a internet, as transações bancárias, etc., ia fazer tudo ficar um pouco mais vulnerável. Então, precisaria reformular, fazer um outro sistema criptográfico. Então, muita gente diz o seguinte: você já viu aquelas teorias que dizem que já existe carro movido a água, já existe, etc., mas a indústria do petróleo compra a ideia. Tem algumas pessoas que dizem que o cara sumiu de repente, o cara, não sei se ganhou dinheiro, ou se sumiram com o cara. A verdade é que existe teoria da conspiração também com a hipótese de Riemann. Como ela tem influência no sistema criptográfico e tem a influência em tudo no mundo, né, todo esse tipo de informação, de mensagem, etc., tudo tem criptografia, então muita gente diz que a hipótese de Riemann já foi provada, mas que de fato foi meio abafado. Do mesmo jeito que o carro movido a água foi abafado, porque do ponto de vista matemático seria uma curiosidade. Do ponto de vista da vida, da praticidade da vida, poderia ser uma coisa que ia causar meio uma catástrofe cibernética. Então, existe esse tipo de teoria também. Alguns matemáticos, grandes matemáticos, já se mostraram céticos em relação à hipótese de Riemann. Como eu falei, muitos acreditam que é verdade, mas alguns acharam que não. Um dos mais famosos, teve dois bem famosos, um mais famoso, talvez, foi o matemático Littlewood, né, que aparece no filme O Homem que Viu o Infinito, O Homem que Conheceu o Infinito, não sei como é que está em português, mas Littlewood era um matemático britânico, né, da Universidade de Cambridge, né, um dos matemáticos que trabalhava bastante com Hardy lá, e Littlewood era um dos céticos da hipótese de Riemann, ele acreditava que ela seria falsa. Né. Outro matemático que menos conhecido do ponto de vista midiático, mas, digamos, entre aspas, muito forte, foi o matemático norueguês chamado Ethel Selberg. Né? Ele ganhou a medalha Fields, ele era um cara que estudava muitas coisas sobre formas automórficas e análise complexa, com teoria dos números, etc. Conhecido por uma disputa com Paul Erdős pela prova elementar do teorema dos números primos. Quem não conhece essa disputa é bem interessante. E ele também achava que não era verdade, depois no fim da vida dele, ele começou a acreditar que era verdade. Né? Certo, pessoal? Então, eu acho que é isso. Né? Eu acho que se você tiver alguma dúvida sobre a hipótese de Riemann, coloca aqui embaixo. Se eu não responder e outra pessoa ler e souber responder, responda aí o colega, certo? Então, como eu falei para vocês, foi um vídeo um pouco mais complicado, não tanto assim. Eu tentei não usar fórmulas, tentei falar um pouco mais da matemática no sentido mesmo. Né? Eu poderia fazer um vídeo também depois, se vocês acharem interessante, de qual seria a dificuldade. Outra coisa, só para terminar aqui, que eu estava esquecendo de falar, existem muitas equivalências da hipótese de Riemann. Muitas equivalências. Tem algumas equivalências, por exemplo, eu falei um monte de coisa abstrata aqui. Mas existem equivalências que eu posso falar para vocês em uma linha. Né? Ou seja, se você provou isso, você provou a hipótese de Riemann. É uma coisa elementar, uma desigualdade, digamos assim. É claro que até agora ninguém conseguiu resolver, embora seja uma desigualdade que você consegue ensinar para um aluno no ensino médio, até no ensino fundamental. Certo, pessoal? Então, deixa o like aí, certo? Não esquece, não sai sem deixar o like, ajuda, né? Vai no Instagram do canal, @canal Diego Marques, certo? Segue lá o Instagram, né? Tem muita coisa interessante lá, tem umas piadinhas lá e tudo, umas brincadeirinhas para descontrair um pouco nesse mundo, né? E tem uns stories também, eu peço perguntas lá sobre os vídeos e etc. Então segue lá no Instagram, @canal Diego Marques, vou deixar aqui embaixo. E né, tem um livro também de teoria transcendente dos números que eu escrevi, está publicado pela editora da Sociedade Brasileira de Matemática, tem algumas coisas interessantes lá também. Deixa aqui embaixo o que seria um assunto interessante e avançado para eu falar aqui para vocês. Pode ser qualquer área, análise, geometria, qualquer coisa, certo, pessoal? Valeu, pessoal, um grande abraço, até mais.